Sabe-se muito bem que o Brasil é um país violento. Muitas suas notícias sobre assaltos, invasões, mortes no trânsito, acidentes de carro, estupros e brigas entre facções. Essas notícias não só existem, como elas aumentam. E existem vários motivos para esse aumento de violência no Brasil. Por isso, separamos alguns deles para falar sobre. Se olharmos para o roubo e para a prostituição, eles dois têm algo em comum. Podem ser influenciados por fatores socioeconômicos, como a pobreza e a fome. Um grande número desses crimes são cometidos sob forma de império da necessidade. A miséria, muitas das vezes, é o que conduz a esse tipo de comportamento. Uma cidade como Fortaleza, por exemplo, onde a taxa de desemprego é alta, está contaminada pela prostituição infantil e pelo turismo sexual. Analisando agora a violência no trabalho, ela é um reflexo do modo de vida urbano contemporâneo, um estilo de vida conturbado, egoísta, agitado, com horários frenéticos e cargas de exigências altíssimas. Acidentes e mortes no trânsito são um problema das grandes cidades em todo o planeta. Entretanto, no Brasil, ela assume dimensões impressionantes devido à quantidade de vítimas fatais. Esses números são proporcionais aos óbitos decorrentes de uma guerra declarada. No Brasil, o trânsito lotado de veículos, além de ser um campo de estresse devido ao não planejamento das ruas e avenidas, é um sinal de subdesenvolvimento, já que aponta para o não funcionamento dos transportes públicos. É chocante, Manaus concentra 72% dos casos de acidentes com morte no trânsito em 2021. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, sendo a Avenida Altaz-Mirim a via com mais registros de vítimas fatais da violência no trânsito. Somando-se a essa realidade de pobreza e fome ao estilo de vida agitado e egoísta do subdesenvolvimento, tanto humano quanto econômico, podemos citar a falta de educação como um fator intensificador da violência. Mas não pense que é só a educação no seu sentido puramente acadêmico. Estamos falando também da educação para a formação do cidadão. As escolas não preparam os jovens para o futuro. Eles não ensinam as regras de comportamento em sociedade. Não reforçam o respeito pelos outros, nem pelas instituições, muito menos pela lei. E por último, podemos citar a influência dos meios de comunicação em relação aos casos violentos. A televisão, por exemplo, tornou-se um quarto poder, além do executivo, do legislativo e do judiciário. Sua influência muitas vezes dita mais do que as leis. Não se pode negar que a televisão toma consciências, ainda mais em um país como o Brasil, que não prioriza a educação, onde a escola é fraca e que a cada dia tem mais presente a apologia ao dinheiro e à violência. Os assassinos são apresentados como heróis dos tempos modernos. O império da mídia banaliza a violência. Você sabia que existe um olhar sociológico sobre esses comportamentos violentos? A Escola de Sociologia de Chicago é responsável por uma das teorias mais relevantes sobre esse meio. Sua teoria se baseia em demonstrar que existe uma relação entre a criminalidade e a precária organização da vida da sociedade no meio urbano. Dentro desse ponto de vista, a criminalidade, principalmente de natureza violenta, é vista como um subproduto dos processos de urbanização e industrialização da sociedade. Sobre a criminalidade, os estudos mais importantes chegaram à conclusão de que as zonas e regiões que se encontram em estado de deterioração, são desorganizadas e possuem precários serviços públicos, são os habitats mais propícios ao surgimento e ação de gangues de rua, assim como o grupo de delinquentes juvenis. Consequentemente, essas regiões são as que apresentam o maior índice de criminalidade. É possível ver essa realidade aqui no Brasil. Nas favelas, lugares mais afastados e menos assistidos, o número de pessoas que morrem por tiros de bala é 3 vezes maior do que no restante das cidades. Analisando a reportagem Briga e assassinato no trânsito expõe intolerância à vida na sociedade, podemos perceber que a violência, como demonstrada na reportagem, como empenhar no facão, por exemplo, pode vir de um sentimento de insegurança, medo de ser a vítima dessa violência. Pode parecer paradoxal, mas a violência pode até ser um meio de se defender. Em lugares mais excluídos, sem segurança e amparo governamental, onde segurar uma arma pode defender várias coisas, a violência pode se tornar uma forma de ataque e resposta. E como conclui Jock Young, a cidade é excludente e inquietante em virtude dos modos de dominação, da falta de reconhecimento ou respeito social, pois frequentemente essas duas estão entrelaçadas, porque demonstram uma paisagem injusta, desequilibrada e desigual. Olá, meu nome é Ayrton e eu vou continuar o vídeo, dessa vez apontando possíveis soluções para o problema abordado.
E bom, diante dessa realidade violenta, nós sabemos que algumas medidas devem ser tomadas. E bom, sabemos que a violência no Brasil tem causas estruturais, o que nos leva a uma regeneração muito mais lenta por conta da dificuldade em encontrar a raiz do problema. Porém, isso não deve impedir a nossa luta a favor de uma sociedade mais justa e segura para todos. E por conta disso, eu vou apontar algumas soluções para diminuir a violência em nosso país. Como, por exemplo, a organização governamental, que é necessária, em que é preciso a melhor distribuição de policiais, viaturas e delegacias pelas cidades. O amparo policial deve chegar a todos em todas as áreas da cidade. Aplicar de fato as leis a ponto de que as punições sejam cumpridas de maneira eficaz e justa para que os crimes não saiam impunes. E além de expandir o ensino de qualidade, que é o principal meio para obter profissionais prontos para o mercado de trabalho, que consigam um bom salário e que não precisem recorrer a meios ilegais para conseguir sobreviver. Pode parecer pequeno, mas alguns dos casos de agressão vêm de pessoas estressadas, sobrecarregadas e com problemas pessoais internos. Então, incentivar a prática de esportes através de parques e centros esportivos, além de ampliar o atendimento psicológico à população, principalmente aqueles que vivem em ambientes desestruturados, é uma forma de tratar de forma mais pessoal a realidade em que vivemos. E por fim, educar a população, seguindo, por exemplo, a ação da Prefeitura de Manaus, que realizou uma manhã divertida de jogos educativos para as crianças, com o intuito de conscientizar e se posicionar contra a violência no trânsito. E, bem, esse é o nosso vídeo. Espero que tenham gostado e tenham aprendido algo de novo por aqui. Tchau!